Olá, tudo bem? Para essa questão, nós precisamos lembrar que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, ela é representada por um vetor. Por isso, quando a gente fala em conservação da quantidade de movimento, a gente precisa ir muito além de conservar apenas um número. Nós precisamos conservar também o vetor, ou seja, a direção e o sentido iniciais precisam ser igual à direção e o sentido final, além do valor, claro. Por isso que quando a gente fala em conservação da quantidade de movimento, nós temos que analisar 3 itens. A quantidade de movimento inicial é essa que eu estou mostrando aqui para você. Veja que ela é na direção e no sentido do eixo X, que é por onde esse fóton se propaga. Ele está se propagando aqui até que ele encontra um elétron. Quando ele encontra esse elétron, ele vai colidir e em toda colisão acontece a conservação da quantidade de movimento. Quando ele colide, esses dois passam a ter uma determinada quantidade de movimento, que é essa segunda figura. A gente sabe, pelo que o enunciado nos deu, que a quantidade de movimento do elétron é essa em vermelho, ou seja, ele vai inclinado para sudeste. Quando a gente tem uma inclinação dessa forma, a gente passa a ter duas componentes. Uma componente é vertical, para baixo, e a outra componente é horizontal, que nesse caso é para a direita. Então, vamos comparar aqui, ó, o antes e o depois. Eu tenho essa quantidade de movimento aqui com a componente vertical para baixo e a horizontal para a direita. Mas eu quero que quando eu adicione, quando eu faça a soma vetorial dessa quantidade de movimento com a quantidade de movimento do fóton, eu tenha isso aqui, a mesma coisa. A componente horizontal a gente já tem, que é essa aqui da própria quantidade de movimento do elétron. Falta só eu anular essa quantidade de movimento vertical para que não sobre nada no plano vertical e a resultante seja horizontal para a direita, igual essa componente. Por isso que a quantidade de movimento do fóton vai ter que ser vertical para cima, porque quando ela é vertical para cima, ela consegue anular essa componente vertical da quantidade de movimento do elétron e resta apenas a componente horizontal, que fica igual à inicial. Por isso que a gente diz que, na situação final, a quantidade de movimento do elétron é como a figura nos deu, com essas duas componentes. A quantidade de movimento do fóton passa a ser para cima